Aviso de conteúdo. Gatilho. O vídeo a seguir aborda temas sensíveis relacionados a traumas na infância e na adolescência. Se você tem histórico de trauma pessoal ou se sente vulnerável a esses assuntos, por favor assista com cautela ou reserve este momento para outro dia. Sua saúde mental e bem-estar vêm sempre em primeiro lugar. Durante a infância, a gente deveria ter um ambiente seguro para a gente se desenvolver bem. É nessa fase que a gente precisa aprender que a gente pode confiar, que a gente pode regular as nossas emoções, que nós importamos. E para a gente ir construindo essas percepções, a relação com os cuidadores, a relação com as pessoas ao nosso redor é crucial. A relação tem que ser responsiva, o ambiente tem que ser seguro e privilegiar essa regulação emocional e essa autonomia com suporte. Nessa fase, a gente deveria aprender que a gente importa, que o que a gente sente faz sentido, que a gente pode lidar com isso e que tem pessoas que vão nos proteger, que a gente pode confiar. Mas e quando acontece de que justamente essas pessoas que deveriam ser a sua fonte de maior segurança e de modelo são a sua fonte de terror, de violência, de negligência, de abandono? Se durante a sua infância ou adolescência você passou por negligência, abuso, violência, abandono, você sabe que os efeitos disso não desaparecem quando você faz 18 anos. Muitas vezes são as feridas que a gente não consegue ver a olho nu, são justamente as que sangram por mais tempo dentro de nós. Muitos adultos que sofreram traumas na infância e na adolescência carregam na fase adulta as crenças, a sensação de serem estragados, de serem sujos, não merecedores, um auto-ódio e até uma sensação de vergonha crônica, como se tivesse algo fundamentalmente errado ou estragado em quem eles são, com a sensação de terem sido os culpados e de serem pessoas más. Eu preciso te falar agora, olhando nos seus olhos, com tudo que a psicologia já aprendeu, já se sabe, de que não, você não tem culpa, você nunca teve culpa e você é uma pessoa boa, merecedora de amor. Você não é uma pessoa má. E talvez falar isso provavelmente não faça você acreditar, mas eu quero que você já comece a saber que essas crenças são efeitos, são sintomas de situações que você viveu, foram estratégias de sobrevivência. E é disso que a gente vai falar mais profundamente neste vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Andressa Quedinal, sou psicóloga clínica, eu trabalho com regulação emocional informada por trauma. Neste vídeo a gente vai falar sobre como o trauma afeta o cérebro em desenvolvimento, como as crianças e adolescentes lidam com o abuso e por que a culpa e a vergonha insistem em te assombrar ainda hoje. Se esse assunto te interessa, já se inscreve no canal, deixa um joinha e fica comigo até o fim. Eu espero que esse vídeo ajude a transformar a forma como você vê a sua história. O conteúdo desse vídeo foi baseado no protocolo da DBT-PTSD do Dr. Martin Borros, com quem eu fiz o treinamento desse protocolo que é padrão ouro para tratar o estresse pós-traumático complexo. Então tudo que eu vou falar aqui é baseado nos manuais do Dr. Martin Borros da DBT-PTSD. Pessoas de todas as idades, sejam crianças, sejam idosos, adultos, adolescentes, sofrem traumas. Mas quando eventos traumáticos acontecem durante a infância ou adolescência, isso pode ter efeitos extremamente devastadores. Sabe por quê? Primeiro, que é um cérebro imaturo que está em pleno desenvolvimento, fazendo muitas conexões. E a criança e o adolescente ainda não tem referências sobre como o mundo funciona e quem elas são. Então, comparado com o adulto, elas podem considerar que aqueles abusos, aquelas violências seriam o normal ou o esperado. E ela vai estar construindo a noção que elas têm de quem elas são e de como o mundo funciona a partir dessas experiências. E como a criança e adolescente ainda não tem essas referências para categorizar como o certo ou errado o que está acontecendo, elas podem nem ter certeza se aquilo que está acontecendo é certo ou errado. A criança e o adolescente também não tem capacidade de compreender situações complexas, além de ela estar extremamente vulnerável por depender dos adultos para a própria sobrevivência, uma condição de vulnerabilidade e impotência agravadas. E aqui tocamos em um dos pontos mais dolorosos, é a de que, geralmente, na maior parte das vezes, os abusos, negligências, violências acontecem justamente dentro da família, geralmente um homem próximo, como avô, pai, padrasto,
tio, amigo da família. Justamente o lugar que deveria dar suporte é o lugar que falha em dar o suporte e que ainda violenta. Essa criança e adolescente fica sem ter uma pessoa de confiança a quem recorrer. E frequentemente, os perpetradores usam ameaças para manter a vítima no silêncio. Ameaça de que vai fazer mal ou por algum familiar que ela ama, ou por um bicho de estimação, ou que as pessoas vão considerar a criança ou adolescente culpados, ou que isso vai destruir a família. Enfim, existem muitas ameaças. E além da ameaça, os perpetradores também usam o eliciamento e o enredamento. Eles dão presentes, dão uma atenção especial, eles dão afeto, fazem aquela criança se sentir muito amada. Então imagina a confusão na cabeça dessa criança que, ao mesmo tempo que ama, teme. A mesma fonte que dá carinho, afeto, atenção, presentes, tratamento especial e às vezes até faz a criança acreditar que está gostando, que está querendo. Às vezes a criança ou adolescente tem uma reação fisiológica natural, que não tem nada a ver com consentimento ou com querer aquilo, e faz a criança achar que ela quer, que ela tá gostando, que ela entende, que é algo que a criança não tem capacidade de escolher. Versus a mesma fonte de violência e de abuso na mesma figura. Isso é um paradoxo na mente daquela criança. Ela fica dividida e ao mesmo tempo ela está presa, porque ela não pode ir embora. Ela não pode simplesmente arrumar as coisinhas dela e sair. Ela depende dos adultos para sobreviver, não só no nível material ou de necessidades fisiológicas, mas inclusive para formar a psique, o senso de self, quem ela é no mundo. E essa família tende a ser o único porto seguro que ela conhece. E diante de uma situação de terror e de impotência, a mente humana fica desesperada para encontrar explicações. E para essa criança e adolescente, o desafio é ainda mais colossal, porque como dar sentido a essa experiência de terror e impotência e ainda assim continuar dependendo da confiança nessa família para sua sobrevivência. Se a criança aceitar que esses cuidadores são perigosos, ela vai viver num caos, em um mundo completamente perigoso, impossível de se viver. E nesse caos aleatório, o pânico seria incontrolável. Então, a solução que a mente dessa criança encontra, que é a melhor possível nessa circunstância, é a de que a culpa é minha. Se eu for uma criança, uma pessoa melhor, talvez isso não aconteceria. A culpa dá algum senso de potência. Então, para aquela pessoa, para aquela criança adolescente, a mente dela começa a falar: tudo isso deve ser de alguma forma culpa minha. Ou, se isso está acontecendo, deve ser porque eu sou uma pessoa ruim. Deve ser porque eu mereço isso. Eu não mereço amor. E dar sentido desta forma é mais tolerável do que dar sentido a outra opção, de que justamente de quem ela depende é perigoso. Dessa forma, essa culpa é mais tolerável do que a sensação de total impotência. Então, por mais doloridos que sejam esses pensamentos, pelo menos eles dão a essa criança adolescente algum senso de controle, quase como uma espécie de poder mágico. Como se pensasse: se eu for uma boa pessoa, uma boa criança, se eu obedecer, fizer minha cama, etc., quem sabe ele pare de me machucar ou de machucar minha mãe. Então a culpa e a vergonha se tornam mecanismos para lidar com a impotência, além de ser uma mensagem que a criança acaba tendo da forma como ela é tratada. O problema é que essas explicações, que lá no passado ajudaram a proteger, ficam profundamente enraizadas. Na DBT-PTSD, a gente chama essas crenças de pequenos monstros. São esses pensamentos antigos e automáticos relacionados aos eventos traumáticos. Eles crescem com a pessoa e se fundem à identidade dela. Então, mesmo na vida adulta, esses monstrinhos ficam sussurrando: eu não valho nada, eu não mereço ser amada. Se as pessoas me conhecessem de verdade, elas teriam nojo de mim. Então, essa pessoa pode desenvolver um autodesprezo, um nojo de si. Inclusive porque a criança pequena não diferencia muito o senso de self dela do corpo dela. Então, é como se ela inteira ficasse contaminada por aquele abuso. É justamente na infância que a gente cria o poder de regular as emoções. Mas quando essa criança está sob efeito de estresse crônico, esse estresse afeta o desenvolvimento de áreas importantes do cérebro, como a amígdala e o hipocampo. Essas regiões, diante de experiências adversas na infância, podem sofrer no desenvolvimento uma atrofia, ou mesmo danos nesse desenvolvimento. Existem alguns períodos na vida que são especialmente sensíveis aos efeitos desse estresse no desenvolvimento do cérebro, especialmente ali entre 9 e 12 anos, 13 anos. Nessa idade, os abusos podem causar impactos estruturais profundos, impactando na forma como o cérebro lida com percepção de ameaça futura. Então, o cérebro aprende a ficar em constante estado
estado de defesa, aquele alarme da amígdala que soa com mais facilidade, ficando mais hiperalerta, um estado de defesa. Como isso pode se refletir no comportamento? Talvez com alguma regressão, por exemplo, a criança ou adolescente que volta a fazer xixi na cama, ou mesmo perder fala. A pessoa pode adquirir medos súbitos que antes não existiam e que parecem não fazer sentido, ou ficar em comportamentos extremos de hiperatividade emocional ou de um congelamento emocional. Algumas pessoas também tendem a externalizar essa raiva, se tornando mais agressivas ou irritáveis, ou internalizar essa raiva, seja com autolesão ou até transtornos alimentares como anorexia. Seja qual for o efeito e a forma como esse estado constante de defesa apareça no comportamento, vai impactar profundamente a capacidade dessa pessoa se vincular, se relacionar com outras pessoas. Tanto por ser difícil confiar, quanto por ser difícil se regular, a capacidade de criar um vínculo seguro fica comprometido. E tem ainda mais um componente extremamente importante, que para muitas pessoas que sofreram trauma durante a infância e adolescência, é ainda pior do que o próprio evento traumático. Martin Borros chama de o segundo grande trauma, ou a invalidação traumática, quando essa pessoa revela para alguém, conta o evento traumático que ela sofreu e a pessoa a quem ela confiou invalida, ou desacredita, fala que é fantasia, fala que é exagero, fala que ela tá mentindo, ou até a pune, a culpabiliza, sendo que ela que é a vítima. Quando essa pessoa busca esse suporte e ele vem com invalidação, isso é um segundo grande trauma e para muitas pessoas foi muito mais dolorido que o evento traumático em si. É por isso que na DBT-PSD, quando esse é o caso, pode-se fazer uma exposição especial para este evento traumático, de quando a pessoa foi contar e não teve o suporte que ela precisava. E aí, com essa invalidação traumática, é completamente destruída a capacidade dessa pessoa de confiar no mundo, de se sentir pertencente a uma comunidade. Ela se sente isolada e, quem sabe, até não humana. Ela pode começar a desconfiar da própria percepção. Não posso confiar na minha própria percepção, é uma crença que pode vir. Se sentir extremamente sozinha e isolada e com uma amargura, que também cria diversas dificuldades, inclusive na fase adulta. Eu sei que ouvir tudo isso pode ser extremamente doloroso. E se você se identifica, pode ser que venha uma profunda tristeza, um luto pela infância que você gostaria de ter tido e nunca teve, pelas necessidades que nunca foram atendidas, de amor, de afeto, de segurança, de respeito, de amparo. E passar por esse luto dessa infância que nunca aconteceu faz parte do caminho da cura. E você precisa saber de algo extremamente importante. O cérebro humano tem a neuroplasticidade. Mesmo que a mente tenha compreendido que ela era culpada, que o mundo é perigoso, a gente sempre pode aprender que isso já passou, ficou no passado e que agora é seguro e sim, eu sou digna de amor. E existem terapias baseadas em evidências que são altamente eficazes. Uma delas é a DBT-PSD, tem também a CPT, tem a exposição prolongada, enfim, isso é tema para outro vídeo. O que você precisa saber é que existem terapias seguras para processar o trauma e curar do estresse pós-traumático complexo. Geralmente são terapias em fases e que geram segurança, um enfrentamento do trauma e uma construção de uma vida valiosa. A meta dessas terapias não é apagar o passado, mas tirar eles de ser essa sombra que controla o seu presente e futuro e virar uma memória dolorosa que ficou para trás e que não define mais nem o seu presente, muito menos o seu futuro. E sendo uma memória que você pode controlar, aprender a construir um novo caminho de uma vida que vale a pena ser vivida. Se você chegou até aqui, quero te agradecer e parabenizar pela coragem. Compartilhe esse vídeo com quem precisa dessa informação. Inscreva-se no canal pra gente continuar juntas nessa jornada. Um abraço muito afetuoso e com muito respeito à sua história. Até o próximo vídeo.